As prateleiras do supermercado estão vazias. Estão assim há semanas. Você fica olhando para um saco de farinha de 5 libras. O último, sabendo que é inútil sem fermento. Aqueles pacotinhos que costumavam custar $1 agora parece que você deveria tê-los trocado por ouro quando teve a chance. Mas aqui está o que ninguém lhe contou. O fermento nunca foi algo que você precisasse comprar. Ele está flutuando ao seu redor agora mesmo. No ar, em suas mãos, na casca de cada batata que apodrece na sua despensa. O fermento selvagem está em toda parte e vem fazendo pão há 10 mil anos sem uma única viagem ao corredor de panificação. Você não precisa de pacotes. Você precisa de paciência e um pouco de água de batata. Deixe-me mostrar como construir uma máquina de movimento perpétuo biológica que assará pão pelo resto da sua vida. Os pioneiros sabiam disso. Os garimpeiros da Corrida do Ouro de 49, que carregavam picaretas na Serra Nevada, sabiam disso. Os mineiros de fermento natural mantinham suas culturas iniciadoras vivas em bolsas de couro coladas diretamente ao peito. O calor do corpo mantinha a cultura aquecida durante as geladas noites de montanha. Algumas dessas culturas passaram de geração em geração. Existem padarias hoje que usam culturas cuja linhagem remonta à Corrida do Ouro de 1849. Isso não é mitologia. Isso é microbiologia. Uma cultura de fermento natural é um ecossistema vivo. É fermento selvagem e bactérias lactobacilos trabalhando juntas em simbiose perfeita. O fermento produz dióxido de carbono. É isso que faz o pão crescer. As bactérias produzem ácido lático. É isso que dá ao fermento natural o seu toque azedo característico. E o mais importante, atua como um conservante natural. Portanto, isso não é apenas pão. É pão que resiste ao mofo, é melhor digerido e não requer refrigeração para manter a cultura viva. O fermento comercial é uma única cepa, criada pela velocidade e nada mais. Morre rápido, armazena-se mal, e quando a cadeia de suprimentos quebra, você está acabado. O fermento selvagem é resistente. Ele se adapta, sobrevive e é de graça. Veja como capturá-lo. Comece com batatas, não importa o tipo. Farinhentas, vermelhas, aquelas murchas que você esqueceu no fundo do armário. Você pode descascá-las ou não, mas tente manter a casca. Na casca é onde vive a maior parte do fermento selvagem. Ferva as batatas em água. Não muita água, apenas o suficiente para cobri-las. Você está fazendo purê para si e remédio para o seu fermento natural. Quando as batatas estiverem macias, retire-as e guarde essa água com amido. Deixe esfriar completamente à temperatura ambiente. A água quente mata o fermento. A paciência é a chave aqui. Agora pegue um pote limpo. Vidro é melhor, mas qualquer recipiente serve, desde que não seja de metal. O metal pode reagir com os ácidos que o seu fermento natural produzirá. Adicione uma xícara dessa água de batata fria e uma xícara de farinha. Misture tudo até que vire uma pasta espessa, como uma massa de panqueca em um dia ruim. Cubra levemente, não de forma hermética. O fermento precisa respirar. Um pano serve. Um filtro de café serve. Uma tampa colocada por cima sem rosquear serve. Coloque o pote em um lugar quente. O ideal é entre 21 e 20 Celsius, perto do fogão, em cima da geladeira, em um armário com luz piloto. Quanto mais quente for o ambiente, mais rápido as coisas acontecerão. Agora espere. No primeiro dia, nada acontece. É normal. No segundo dia, você pode ver algumas bolhas pequenas. No terceiro dia, verá mais bolhas e possivelmente um cheiro. Azedo, ácido, talvez um pouco estranho. São as bactérias começando a trabalhar. No quarto dia, tudo deve estar ativo. Você verá bolhas subindo pela massa. Um cheiro azedo característico. A superfície pode até parecer espumosa. Se cheirar a álcool, está tudo bem. Se cheirar a morte podre, jogue fora e comece de novo. Às vezes, as bactérias ruins ganham a corrida. É raro se você mantiver a limpeza, mas pode acontecer. Aqui é onde a mágica começa. A alimentação. Todos os dias, na mesma hora, se puder, você vai descartar metade do seu fermento natural e adicionar farinha e água frescas, em partes iguais. Assim, se você tinha uma xícara de cultura,
Joga fora meia xícara e depois adiciona meia de farinha e meia de água. Mexa, cubra, espere. Por que descartar? Porque o fermento e as bactérias comem a farinha e geram resíduos. Se você continuar adicionando comida sem remover parte da cultura antiga, a acidez sobe demais e a população morre. O descarte mantém o pH equilibrado e o ecossistema saudável. Pense nisso como trocar o óleo de um motor que funciona com farinha. No sétimo dia, ou talvez no décimo, você terá uma cultura viva, ativa e borbulhante que dobra de tamanho de forma confiável em 4 a 6 horas após ser alimentada. É aí que você sabe que está pronto. É aí que é forte o suficiente para fazer o pão crescer. E aqui está a parte bonita. Nunca para. Enquanto você o alimentar, ele vive. Enquanto viver, você tem pão. Os mineiros sabiam disso. Eles dormiam com suas culturas, davam nomes a elas. Algumas culturas de fermento natural têm linhagens documentadas mais antigas do que a maioria das árvores genealógicas. Agora sobre como mantê-lo vivo. Se você assar com frequência, diariamente ou a cada 2 dias, deixe o fermento natural na bancada à temperatura ambiente. Alimente-o uma vez por dia. Ele se mantém ativo e pronto para usar a qualquer momento. Se você assar com menos frequência, pode desacelerar o seu metabolismo colocando-o em um lugar fresco, um porão ou uma despensa, a cerca de 10 degrees. Em temperaturas baixas, o fermento desacelera. Você só precisa alimentá-lo uma vez por semana. Basicamente hiberna. Não tem geladeira? Não tem problema. Foi assim que a humanidade fez durante milênios. O frio desacelera tudo. O calor acelera. Você controla o ritmo. Isso é o que os pioneiros faziam na trilha. Misturavam farinha no fermento natural até que se tornasse uma massa espessa, quase seca. Depois, a envolviam em um pano, colocavam em uma bolsa e a carregavam consigo. O fermento natural seco ficava latente. Ao chegar ao acampamento, arrancavam um pedaço, adicionavam água, deixavam reidratar durante a noite e, pela manhã, voltava a borbulhar. Você pode fazer o mesmo. Espalhe uma camada fina de fermento natural sobre papel manteiga e deixe secar completamente. Ele se transforma em lascas. Essas lascas podem ser guardadas por meses, até anos, em um pote fechado. Quando precisar, adicione água e farinha, e em alguns dias estará de volta. A ciência aqui é simples. As células de fermento podem sobreviver à dessecação, secando ao entrar em um estado de latência. Adicione água e comida e elas acordam. É o mesmo mecanismo que faz com que esses pacotes de fermento comercial funcionem, só que este você mesmo fez com batatas e de graça. Vamos falar de pão. Quando o seu fermento natural estiver ativo e tiver dobrado de tamanho após a alimentação, você estará pronto. Um pão básico de fermento natural não precisa de mais do que sua cultura: farinha, água e sal. Isso é tudo. Misture uma xícara de fermento natural ativo com 3 xícaras de farinha, 1,25 xícaras de água e 2 colheres de chá de sal. Misture tudo até formar uma massa rústica. Deixe descansar por 30 minutos. Isso se chama autólise. Permite que a farinha absorva a água e desenvolva o glúten por conta própria. Depois você faz dobras e esticamentos. Coloque a mão sobre a massa, puxe um lado para cima e dobre-o sobre si mesmo. Gire a tigela e repita. Faça isso 4 vezes: norte, sul, leste e oeste. Isso é uma série. Você fará 3 séries separadas por 30 minutos. Isso cria estrutura sem a necessidade de um sovado agressivo. Cubra a massa e deixe crescer a temperatura ambiente. Isso leva entre 8 e 12 horas. Você saberá que está pronto quando tiver crescido 50% e parecer inchado, com bolhas visíveis sob a superfície. Dê o formato. Polvilhe farinha nas mãos. Vire a massa. Puxe as bordas para o centro para criar tensão superficial. Vire-a com a dobra para baixo. Deixe descansar por mais 1 hora. Aqueça o forno ao máximo, entre 230 e 260 degrees, se puder. Coloque uma panela de ferro ou qualquer panela pesada para pré-aquecer. Quando tudo estiver fervendo, coloque a massa com cuidado na panela.
Faça um corte com uma faca para controlar a expansão. Tampe e asse por 30 minutos. Retire a tampa e asse por mais 15 até que esteja bem dourado e soe oco ao bater na base. Você acabou de fazer pão do nada, apenas com fermento selvagem, farinha, água e calor, sem depender de lojas. Esta é a verdade sobre a sobrevivência que ninguém quer admitir. As habilidades valem mais do que os suprimentos. Os suprimentos acabam. Os pacotes de fermento vencem. A última lata de comida acaba sendo aberta. Mas o conhecimento, como capturar fermento selvagem, como manter uma cultura viva, como transformar farinha em comida, é para sempre. Você não é mais dependente. O supermercado pode continuar vazio. A cadeia de suprimentos pode entrar em colapso. Você tem um pote na sua bancada que faz pão do ar e da farinha. Alimente-o. Mantenha-o vivo. Asse. E quando alguém lhe perguntar de onde você tirou o fermento, diga a verdade. Você não o tirou de lugar nenhum. Ele sempre esteve lá. Se esta história mudou a sua forma de ver os ingredientes simples da sua despensa, por favor, inscreva-se e dê um curtir no canal. Estamos trazendo à tona a história antiga e as habilidades que o mundo moderno tentou enterrar. Cultive o seu futuro. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.